Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia a todos aqueles que nos acompanham aqui desde a Basílica Menor Nossa Senhora da Boa Viagem. Faltam 5 minutos para iniciar e estamos já preparando-nos enquanto o pessoal for chegando para poder ter esse encontro com o Padre João, que vai nos falar sobre o sacramento da reconciliação e sobre pequenas coisas que nos ajudam neste tempo penitencial, neste tempo de Quaresma. Sabemos que nem sempre é simples lidar com as mensagens, com os comentários. O padre estará olhando, mas ele vai apresentar. Portanto, vejam a forma de aproximar-se, de olhar as coisas e de preparar-se para esse momento. Partilhem na página se tem a possibilidade de fazê-lo, mas saibam que vamos aproveitar do conhecimento do Padre João, do conhecimento, da experiência e, sobretudo, entender. Muitas pessoas perguntam o porquê não confessar-se neste momento, ou como fazer. Então, considerar isto. Em 2, 3 minutos, Padre João vai iniciar. Bom dia. Bom dia, Marina. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Marinei, que estão entrando, que estão se manifestando, e pensar, não? Rosângela Morim, bom dia também. A Rose, não? Andreia, à distância. Dona Conceição também, bom dia. Padre João está por iniciar, então, entender isto, não? Para nós é bom, é importante escutar, através da experiência e do conhecimento, aquilo que ele nos tem por dizer, mas, sobretudo, pense nisto, não? É um bate-papo, uma pequena experiência sobre o sacramento da reconciliação. Não queiram que o padre responda todas as perguntas, porque talvez ele não vai conseguir acompanhar tudo aquilo que está aqui, mas com calma vai ser feito. Maria Rita, bom dia. Chegou o Leco, bom dia. Bom dia para vocês que estão acompanhando. Estamos a 2 minutos de começar. Maria Pascotto, bom dia. Padre João está chegando. A live não é minha, O Mazinho, bom dia também. Vamos então, vou deixar o Padre João aqui para que converse com vocês. Sueli, bom dia também. Sabendo, não? Faltam 2 minutos, mas aí enquanto ele vai também se ambientando e entrando, as coisas vão acontecendo. Então, eu gostaria que acompanhassem com calma também, assim, se vão dar uma pergunta, fazer uma pergunta, então fazer com calma. Teresa Maria Silveira, bom dia também. Osmar, bom dia. Que bom que estão aqui acompanhando. E vamos aproveitar, então, tudo aquilo que o Padre João tem para nos dizer neste dia. Então, ele vem aqui, vai entrar e vai se fazer presente. Bom dia a todos e a todas. É uma experiência da qual não tenho experiência nesse tipo de encontro. Certamente não vai diminuir a nossa comunhão, mas com a participação de todos, o Espírito de Deus que vamos invocar agora vai nos ajudar um pouco a refletir neste momento o que Deus quer dizer para nós e para a humanidade, através do nosso compromisso de pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Vamos rezar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.
Deus que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O padre Alexandre me falou de fazer uma comunicação, comunicar-nos, dialogar sobre o tema da confissão. Por quê? Porque é um momento muito propício, nesse momento, para nós entendermos o que Deus quer nos falar com esta situação de pandemia. Não foi Ele quem a provocou, e nem Ele a quer. Mas o que Ele nos pede para nós participarmos no exame de nossa consciência sobre a contribuição que o mundo tem com o seu pecado para que isto esteja acontecendo. Não é um castigo de Deus, mas é um momento que, tocando nossas vidas, coisa preciosa que nós temos com muitas mortes, Ele nos faz pensar em quantas vidas nós desperdiçamos, inclusive as nossas, às vezes, com nossos vícios, e quantas vidas nós acabamos, que são dos outros, com tantas guerras, com tantos homicídios, com tantas divergências, violências, com tantos abortos. Quanta gente morre muito mais na pandemia por causa da nossa falta de vida de fé e de entender o projeto de Deus, da irmandade e da fraternidade e da família de Deus. Há também gente que diz assim: como é que eu vou fazer agora a minha confissão que não dá para acontecer? Eu quereria começar por aí, dizendo o seguinte: estamos focando, às vezes, por um lado, focamos pouco a consequência dos nossos pecados que provocam a morte. Mas quando toca a nós estamos focando demais o pecado e não a misericórdia. Estamos vendo Deus mais como alguém a quem temos que prestar contas e talvez fazer os castigos de um patrão que quer fazer justiça com nossas faltas. Eu gostaria de dizer nesta hora que a confissão, ela não existiu sempre, ou melhor, sempre existiu, mas não na forma sacramental. Há muitas confissões que a gente pode fazer entre nós, na correção fraterna, no pedido de desculpa, confissões confidenciais entre pessoas cheias do Espírito de Deus que se abrem para que, estimulando-se comunitariamente, possam ter mais luz sobre os próprios erros e, ao mesmo tempo, encher-se mais do perdão e da graça de Deus. Penso que, então, temos que, neste momento que não dá para confessar, lembrar que a confissão individual com o padre, ela começou no século XII, 1200 anos depois de Cristo. Antes não havia uma declaração dos crimes e das faltas graves publicamente à comunidade de fé e de culto.
E ali as pessoas recebiam a devida penitência, que era muito grave, às vezes, sem poder entrar na igreja, às vezes por anos fazendo penitência para expiar os próprios pecados. Depois, em 1200, os monges irlandeses ajudaram a igreja a introduzir a confissão auricular, confissão pessoal com o padre, sob segredo total. Por quê? Para suscitar a confiança de nós pecadores de declarar-nos pecadores, porque uma declaração pública é muito mais difícil. Então, a confissão é um ato de misericórdia da igreja, de aceitar que cada um possa ter o segredo dos seus pecados. Mas nisso também pode vir uma certa dificuldade, uma facilidade de a gente pecar, e não sabendo que vai ser publicado, a gente com mais facilidade possa pecar. Não deve acontecer assim. Porque, desculpe se ainda não estou olhando as perguntas de vocês, mas eu queria dizer como fundamento o seguinte, que o perdão dos pecados e as indulgências sobre os pecados estão nas nossas próprias mãos. Por quê? Porque, primeiro, temos que ver o nosso Deus como um pai. Tomemos a parábola do filho pródigo. Ele nunca cobrou o pecado do filho. Ele deu liberdade. O filho é que tomou e usou mal a sua liberdade, e usando mal chegou ao fundo do poço, e aí ele quis voltar e pedir perdão ao pai e até perder o status de filho. Mas o pai nunca cobrou nada. Só ficou com alegria, fazendo festa, porque ele voltou. Então eu digo para os que têm pecado, e pecado mortal também, eu digo, Deus te ama tanto que deu a vida do filho, e o filho, manifestando o amor do pai, te ama de paixão. Ele nunca deixou de amar você porque você pecou. Ele sempre ficou esperando. E se ele é um pai que não põe condições para riscar você da lista dos seus filhos, você pode voltar quando quiser. E você pode ter a certeza que ele te abraça e que ele te perdoa. Agora, vocês podem me dizer o seguinte. Sim, mas e como é que eu tenho, então, maneira de ser perdoado sem a confissão? Em primeiro lugar, você tem que pedir a graça de compreender o amor apaixonado de Deus por você. Não fazer com Deus o negócio de quem deve mais, de quem deve pagar mais, mas fazer com Deus uma relação de pai e filho, de família, e de maneiras que você se sinta sempre protegido, amado, presente, ele sempre esperando e morrendo de amor por você. Porque Jesus morreu por amor a nós. E não só, ele diz assim, você não tem que se preocupar demais com seus pecados, você tem que se preocupar muito
em compreender o meu amor por você. Porque se você compreende isto, você se encanta. Se você compreende isto, você acaba se impressionando e se enchendo de paixão por esse Deus, que é Pai, que é Jesus Cristo, que morreu de paixão por você. E então em você o pecado desaparece e fica o amor. Então, o perdão dos pecados, os perdão dos pecados sem a confissão, acontece com esse namoro, acontece com essa paixão de filhos com nosso Deus, e ali você pode estabelecer com Ele um diálogo íntimo e dizer também das suas misérias, dizer também dos seus medos, dizer também que Ele explique certas coisas, mas então como é que fica isto, como é que fica aquilo? Se eu te amo e às vezes sou fraco, então você estabelecendo um diálogo íntimo com Deus, você já está realizando uma vida de perdoado, uma vida de filho. E Jesus disse: aquele que o Pai me deu, nunca jogarei fora. Desculpem se eu não tenho talvez respondido alguma pergunta. Eu queria dizer o seguinte ainda. O Papa disse que a bênção Urbi et Orbi dava indulgência plenária. O que quer dizer? Porque não podemos alcançar a indulgência plenária sem a bênção do Papa? Olha, de per si, o que dá indulgência é o poder, sim, da Igreja. O que ela liga está ligado e o que não liga não está ligado. Acontece que o que faz o perdão dos pecados, o que faz também a indulgência de suprimir a dívida da pena pelos nossos pecados, que é porque a nossa confissão, ela perdoa os pecados. Mas fica a pena dos pecados mortais, fica a pena que temos que pagar no purgatório. Os pecados mortais têm uma pena eterna, mas quando é suprimida essa pena, nós na confissão ganhamos o perdão dos pecados. Então, tendo uma pena muito grande, mas perdoados os pecados, não vamos para o inferno, mas temos que fazer uma pena grande. E neste caso, o que vai prescindir da confissão, alcançando os mesmos efeitos de nós que tivéssemos a confissão, é como quando não havia confissão. E essa intimidade com Deus e esse amor perfeito, que se chama caridade perfeita. Ou seja, o que é a caridade perfeita? É falar com Ele assim: meu Deus, eu te amo tanto, por você me amar tanto, que nada vai me tirar do teu amor. Ou seja, aceito qualquer coisa. Ali nós entendemos o que significa o Pai Nosso quando diz assim: seja feita a vossa vontade. Quando eu digo seja feita a vossa vontade, o que quer dizer? Deus não terá culpa na pandemia, mas Ele permite. Então,
tantos sofrimentos no mundo que não é Ele que provoca, mas que somos nós mesmos, nossos pecados, nossos erros, nossas paixões. Então, estes sofrimentos são por nós suportados como penitência para tirar as nossas penas dos nossos pecados. E juntamos com os pecados, juntamos isto com os méritos dos santos. E os méritos dos santos e os nossos se juntam com os merecimentos de Jesus, que morre na cruz para pagar todos os nossos pecados. Então, a caridade perfeita, quanto mais amo a Deus sobre todas as coisas, e com isso amar nossos irmãos, suportando as injúrias ou tribulações, ou sacrifícios para amar e servir, tanto mais a minha caridade apaga as penas, soma no tesouro da igreja aquela possibilidade de apagar todos os meus pecados. Com relação, então, a isto, ainda termino dizendo que a igreja, sabendo da nossa fraqueza, e que nem sempre amamos a Deus sobre todas as coisas, e que nem sempre estamos acreditando profundamente na sua misericórdia, e mais acreditamos na justiça do castigo, a igreja vem ao nosso encontro. E quando não tivermos caridade perfeita, em certos casos, como este caso, que as pessoas não podem se confessar, mesmo não tendo arrependimento perfeito, era pelo poder dado a Pedro e a seus sucessores, o Papa, pelos merecimentos de Cristo na cruz, por nossos pecados, e os merecimentos dos santos, dos nossos sacrifícios somados, a comunhão dos santos, que somos tudo uma comunidade de Deus. O Papa diz assim, suprindo a nossa falta de amor perfeito, terá indulgência plenária, o perdão dos pecados e também das penas que teríamos que sofrer por causa deles, penas porque os nossos pecados causam prejuízos e temos que remediar a esses prejuízos com outros nossos sacrifícios. E isto se supre. Então, todos os pecados da vida passada também, basta que você tenha profundo arrependimento. Isto você fala com Cristo, não tenha medo. Ele te ama de paixão. E aí você vai ser revestido de novo na graça que você recebeu no santo batismo. Então Deus é nosso Pai, Ele é a nossa chance sempre. Chamaria atenção a vocês então, por que então um mundo tão pecador? As nações agora se unem para se ajudar, porque morrem milhares. E todos aqueles que matamos com as guerras fratricidas, por causa das cobiças, das conquistas, de serem poderosos, as bombas, por que esse mundo? Por que as brigas sem tanta necessidade? Por que não? Por que? Por que? Por que o mundo do feminicídio? Primeiro, a paixão do namoro, depois, a morte. Por que a violência do trânsito? Por que os sentimentos de vingança?
Porque se tememos tanto, ou tememos tanto a pandemia, porque vivemos num mundo muito mais assassino do que o da pandemia. Deus nos quer falar assim. E Deus quer que nós cresçamos em humildade. Quer que nós saibamos dar a vida para não entrar no jogo da violência. Ser como Cristo. Nós estamos caminhando para a paixão onde Cristo deu a vida para não entrar no jogo da violência, porque o Pai disse, precisa amar até o fim. Então, agora dá uma olhadinha, ver o que vocês aqui estão escrevendo. Bom dia, bom dia. Palavras de bálsamo. Pensam suas palavras. Peça mais visões para nos ensinar o que ainda está escrito aqui. Senhor Jesus, vem nos libertar. Amém, Padre. Deus abençoe. Enfim, eu queria dizer para vocês que em relação, então, eu falei que o pecado não está no centro de nossas vidas. Ele está no centro para cometê-lo, mas não está no centro para nos castigar. O Papa Bento XVI, ele disse que a justiça tem que vir antes da misericórdia. Mas qual é a justiça que tem que vir antes da misericórdia? A justiça que tem que vir antes da misericórdia é reconhecer o pecado. O povo foi libertado do Egito, se revoltou no deserto. As serpentes picaram porque não confiaram em Deus. E quando eles reconheceram o pecado, Deus os salvou com uma serpente de fogo na cruz. A justiça é só reconhecer o pecado. E reconhecendo o pecado, a misericórdia de Deus age e liberta. Naturalmente, pela confissão, precisamos também ter o propósito, porque o penitente, para se confessar, ele primeiro faz o exame de consciência, e esse exame de consciência às vezes desperta pecados do passado. Coloque uma vez por todas, não sempre. Uma vez confessado, é perdoado. Depois, procure ver os danos que esse pecado causa a Deus, sua morte na cruz, a você mesmo, os danos que isto causa aos irmãos, que causou seu pecado aos irmãos, quantos danos. E veja, então, de fazer um propósito para amar a Deus sobre todas as coisas e aos irmãos como a mim mesmo. E quando se fala que temos que também respeitar a natureza, porque a natureza, a criação foi feita por amor às pessoas. E se nós destruímos, nós estamos ferindo profundamente o coração das pessoas, que depois tanta destruição, tanta poluição, depois vem os vírus. Então, depois precisa, então, propósito de não ferir ninguém. Antes, seremos feridos, talvez por injustiças, mas ali está a nossa chance de amar quando feridos. Ali seremos iguais a Jesus, ferido na cruz, com a lança. Feriu o coração dele, o amor dele, mas ele nunca nos acusou. Ele disse, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Preferiu nos desculpar.
Então, agora que você recebeu a bênção do Papa, agora que você teve uma indulgência plenária, porque, veja, a quem é destinada a indulgência plenária? A todos que creem em Jesus Cristo, em Deus, mas a toda a humanidade, hein? A toda a humanidade. Mas o Papa é o Papa daqueles que creem em Jesus Cristo. Mas o poder dele é o poder de Cristo. E Cristo é de todos. Morreu por todos. Então, aqueles, disse o Papa naquele dia, aqueles que estão participando deste momento e aqueles que não podem estar participando, mas têm o desejo de receber essa indulgência. Estes são incluídos. E aqueles mesmo que depois, vêm saber depois desse dia, e também gostaria de ter estado, também são incluídos, até que essa pantomima da corona vigore, ferindo a humanidade, por falta de adesão ao projeto do Pai, que é o projeto de amor, porque a doença é uma consequência do desamor da humanidade. Há desamor a Deus, desamor entre nós. O que eu vou dizer para vocês ainda? Que tenham a alegria, não deixem nesta hora que a depressão tome conta de vocês, que vai ser um vírus de destruição da vida. Acreditem profundamente, profundamente no amor incondicional do Pai, de Jesus, da Virgem Maria, da presença do Espírito Santo. Não tenha medo de sofrer por amor, não tenha medo. Não queiram fazer justiça, porque só acompanhando Jesus no Calvário, como Maria, como João, e sofrendo no coração como eles sofreram, é que nós poderemos crescer em virtude, porque é fácil amar a quem nos ama. Mas Jesus disse: você será verdadeiramente como o Pai, se faz chover sobre bons e maus, se amar os inimigos, dando a vida do filho para pagar as dívidas deles, esperando que um dia eles voltem à casa do Pai como o filho pródigo. Aqui vamos ver o que dizem as. Que Deus abençoe, boníssimas palavras, sua bênção. Vou dar a bênção para todo mundo. Obrigado, Padre João. E aí tem todos os nomes, não vou conseguir ler todos, mas imagino que todos estejam felizes nesta hora, porque é uma hora de comunhão com Deus entre nós, acima de tudo, que não devem ter medo nunca, nem de dia, nem de noite, nem da morte, porque Deus está conosco. Então eu vou dizer vou ler aqui o que o Padre diz quando perdoa os pecados. Diz assim: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, vejam bem, né? Deus Pai, pela morte e ressurreição do Filho, um grande sacrifício, reconciliou o mundo consigo. Isto é, aquela dívida que tínhamos, acabou. Basta nós aceitarmos esta comunhão, mas carregando a cruz de cada dia, que é tesouro para a remissão da pena nossa e dos outros, a indulgência. E enviou o Espírito Santo, continua a absolvição. É ele que opera o perdão. Enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Então, e o Espírito Santo enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados,
que te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo, eu. Não estou dando absolvição para ninguém, estou falando a fórmula. Então a gente diz, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas essa é uma forma dispensável também, a grande riqueza, e a igreja recomenda muito, porque somos fracos e não somos perfeitos, precisamos da graça, essa graça que não só perdoa, fortalece, para a próxima vez não cairmos nos pecados. Importante é não fazer uma rotina de tal maneira que a confissão seja uma forma para nos desobrigar de sermos sérios no amor a Deus e aos nossos irmãos. Obrigado a todos que nos seguiram. Então, que Deus nos dê uma verdadeira contrição, sem depressão, porque Ele é o amor de sempre. E quando você não é compreendido, compreendida, ou é injustiçado, sinta-se na chance de crescer em virtude, aquela virtude do Deus apaixonado que morre por amor. O Senhor esteja convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar também aquela oração que a gente deveria rezar depois da comunhão. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Fazei-me que jamais me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, em paz, na confiança e na certeza. Para todos os séculos, feliz amém. Muito bem. Então, em comunhão, vamos continuar a nossa comunhão de comunidade paroquial, né? Eu estava comentando também o seguinte, com os padres, que o Papa gritou tanto, igreja em saída. Acho que precisa fechar as portas da igreja para que nós nos encontrássemos uma maneira de, estando fora, poder nos comunicar como igreja em saída. Que aconselharia de vocês rezarem a via sacra em família, porque ela nos recorda o fato central do nosso perdão, o derramamento de sangue de Jesus, por paixão a nós. Não é só por castigo dos nossos pecados, por paixão a nós, porque nós somos criados para ser a família da nova humanidade, família do Pai, a quem Ele vai apresentar como glória na ressurreição. E depois Ele entregará o reino ao Pai. Deus os abençoe e guarde, os liberte de todo o mal, os conduza à vida eterna. Amém. Muito bem. Depois eu vou ver ainda tanta gente aí que sabe que falar não é fácil. A gente fica até apreensivo, mas o Espírito de Deus está com aqueles que se entregam. Amém.